também parece que teve uma briga feia de torcida e teve gente que perdeu até a mão. Pois não, o Rafael Batalha. Tudo bem, Datena? Ótimo dia para você, para o amigo e amiga ligados aqui no Manhã Bandeirantes. É inacreditável, Datena, que em 2023 a gente tem que trazer notícias de cenas que aconteceram como as desta madrugada, viu, Datena? Torcedores do Palmeiras e do Corinthians, na verdade, membros de torcidas organizadas, se confrontaram ali no Viaduto Grande São Paulo. Na verdade, Datena, uma emboscada criada por torcedores do Palmeiras, que aguardavam a chegada de ônibus com torcedores do Corinthians que vinham do ABC. O Corinthians jogou ontem com o São Bernardo no ABC Paulista. Houve um confronto muito violento, as imagens são muito fortes, Datena, e inacreditavelmente uma criança que estava no ônibus, Datena, acabou perdendo as mãos. As mãos tiveram que ser amputadas. Briga generalizada, ônibus completamente destruídos. Teve muita gente machucada, tem relatos também de pessoas que acabaram quebrando as pernas. Tudo isso no confronto violento entre esses criminosos aí, que ao invés de prezarem pelo futebol, torcerem pelos clubes, acabaram aí dando mais importância para poder rivalizar de uma maneira muito ruim e bem criminosa, né, Datena? A gente está acompanhando esse caso. Piti, quem contra quem, onde foi? Você está me ouvindo aí, Batalha? Pode repetir com calma aí, porque nós estamos procurando a Sônia Blota aqui, mas foi grave. Foi que torcida contra que torcida, onde foi e quais as pessoas machucadas, como foram machucadas? São integrantes da torcida da Mancha Verde do Palmeiras, Datena, que criaram uma emboscada contra torcedores corintianos que vinham do ABC. O Corinthians jogou em São Bernardo, torcedores que aparentemente não estavam preparados para enfrentar uma briga, Datena, e nem deveria ser diferente, né? Porque tinham mulheres, crianças nos ônibus com a torcida do Corinthians, e esses torcedores do Palmeiras já chegaram disparando rojões em direção aos ônibus, quebraram todos os vidros dos ônibus que passavam ali pelo Viaduto Grande São Paulo, na região do Ipiranga. Esses ônibus, eles voltavam aqui para a capital de São Paulo com a torcida depois do jogo do Corinthians contra o São Bernardo. Infelizmente, uma criança teve as duas mãos amputadas, da cena. Durante esse confronto, teve lançamento de pedras, mastros de bandeira sendo usados para agressão, muita gente machucada, pessoas que acabaram quebrando as pernas também. As cenas são realmente muito fortes. Uma noite, uma madrugada muito violenta nessa emboscada, criado, mais uma vez, por membros da torcida Mancha Verde do Palmeiras que atacaram os torcedores corintianos. A gente está com material bastante rico, bastante informação para poder produzir uma reportagem aí bem completa, inclusive com operação da polícia que deve acontecer aí para poder desvendar, né, buscar os autores dessa ação criminosa que aconteceu na madrugada aqui na capital de São Paulo, Datena. Eu estou pedindo à nossa diretora do Brasil Gente, a Débora Raposo, nesse momento, para colocar mais repórter no caso. Além do seu material, que deve ser muito bom, vamos solicitar mais repórteres no caso. Dr. César Saad, meu amigo Dr. César Saad, um dos ótimos delegados de São Paulo. A coisa foi tão feia assim, doutor, foi tão grave assim, como o repórter nosso Rafael Batalha, eu confio muito nos nossos repórteres. Bom dia, doutor. Bom dia, Datena. Prazer falar com você. Bom dia aos ouvintes. Infelizmente, foram cenas muito fortes, aí, cenas lamentáveis. Houve um confronto, os ônibus dos torcedores do Corinthians voltavam de São Bernardo, a partida que teve ontem à noite, e os torcedores do Palmeiras encontraram eles ali próximos à Avenida do Estado. Houve um confronto, muitas bombas, muitas barras de ferro. Realmente são cenas fortes. A Polícia Civil está desde manhã, já estamos percorrendo os hospitais. Eu estou, inclusive, aqui no hospital, em Hermelino Matarazzo, onde um torcedor corintiano está com as duas pernas, os dois braços e o rosto fraturado. Eu acabei de conversar com o médico, ele vai passar por cirurgia agora. E agora o nosso trabalho, Datena, é identificar esses torcedores, se que podem ser chamados de torcedores, e realmente tomar as providências necessárias, que isso foge de qualquer espetáculo de futebol, e em relação ao crime, isso foge também de
crime de lesão corporal e briga de torcida. Isso é tentativa de homicídio. O senhor pode dizer a lesão ou as lesões que essa pessoa tem? Datena, como ele foi socorrido aqui na emergência, eu conversei com o médico que o atendeu, ele precisou ir para o centro cirúrgico, ele falou para mim que esse torcedor do Corinthians estava com fratura nas duas pernas, nos dois braços, uma fratura na mandíbula, um afundamento no osso da face, e as próximas 48 horas seriam decisivas para a gente saber se haveria algum dano cerebral. Ele já fez alguns exames e a gente está aguardando. Eu vou retornar no hospital mais tarde, quando ele sair da cirurgia. E infelizmente também, Datena, agora há pouco a gente soube, estamos tentando identificar, mas a gente soube que uma mulher perdeu, a gente já não sabe se foram os dedos ou se foi a mão, em razão de uma bomba que foi atirada para dentro do ônibus dos torcedores do Corinthians. Parece que perdeu uma mão ou as duas, o Rafael Batalha tinha dito. Né? Não se sabe ainda. Bom, há muito tempo que eu venho dizendo que isso não é torcida organizada. Quem faz isso é bandido, e é bandido de crime organizado. O último promotor que me falou isso foi o Paulo Castilho, depois ficou quieto, porque nunca mais ele teve paz da vida dele, a família dele foi ameaçada. O que eu digo é que há criminosos. Ele me disse a última vez que só a Mancha não tinha infiltração de criminosos no PCC. Logo depois mataram o ex-presidente Moacir da Mancha, e o PCC tomou conta também da Mancha. Disse ele, antes de parar de falar, que esses criminosos não só participam desses atos de vandalismo, todas as torcidas têm crime organizado, segundo a última informação, muito tempo atrás, do Dr. Paulo Castilho. Esses criminosos não só partem por essas brigas que são lamentáveis, que levam vidas, já levaram vidas, mas eles vendem ingresso no câmbio, eles vendem camisas do clube, eles sangram o clube, tá? Por isso que os clubes estão quebrados também, e muitos deles com conivências de diretorias que usam para afrontar a oposição, para processos eleitorais. Eu disse há muito tempo que o PCC estava infiltrado dessas torcidas organizadas e ninguém deu bola para mim. Ninguém deu bola para mim. Todo mundo ficou quieto e, de repente, cadê o combate ao crime organizado nas torcidas organizadas, que tem realmente gente de bem? Tem. A maioria que vai torcer de uma forma organizada vai torcer. Só que as lideranças são criminosas. Você vê o sujeito com duas pernas quebradas, dois braços quebrados, a mandíbula quebrada, fratura do afundamento do rosto do cidadão, prestes a morrer ou com possível dano cerebral, a mulher com uma mão arrancada, cenas de que houve emboscada, houve tiro há pouco tempo atrás aí, também entre guerra de torcidas, na frente do estádio do Palmeiras, numa emboscada que houve no caminho de uma das torcidas. Então isso é bandido, isso é bandido. Até quando nós vamos permitir que os bandidos se infiltrem nas torcidas organizadas, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro? Também tem morte no Brasil inteiro. Há algum tempo, acho que foi lá na Bahia, morreu gente também, ou quebrou o pau para a gente ficar muito ferida. Então, se faltava a prova de que criminosos estão escondidos no meio dessas torcidas e comandam essas torcidas organizadas, eu acho que esses acontecimentos de ontem para hoje provam isso. Tem que ter força-tarefa para tirar o crime organizado de dentro das torcidas. Que eu espero seja a mesma coisa que estejam fazendo com os ônibus, porque até agora nada mudou. A investigação é sigilosa, prenderam um dono de empresa de ônibus e eu não vi mais outras providências. O presidente da comissão de trânsito, que foi 2 vezes pedida a prisão dele por lavagem de dinheiro do crime organizado, continua sendo o mesmo. O Senival, que é o vereador que está lá na Câmara Municipal, livre, leve e solto. Então, infiltração de crime organizado dos ônibus, a evidência é fortíssima, mas os resultados de investigação até agora foram muito pequenos.
A evidência de que há bandidos no meio de torcidas organizadas existe desde sempre. Agora, ou se investiga de uma forma definitiva, sem medo dessa vez, ou então nós estamos perdidos. Isso aí é barbárie, isso não é coisa de gente de bem e nem de brigão. Isso é coisa de bandido. Isso é coisa de crime organizado, é coisa de bandido. Tem digital do crime organizado aí e a polícia deve ter muito mais informação que eu. Ou não, doutor? Atena, exatamente, você falou uma coisa importantíssima e verdadeira e séria, é isso, independente do crime que se cometa, é crime, então tem que ser tratado dessa forma. Nós já instauramos um inquérito policial não só de tentativa de homicídio, mas também de associação criminosa, porque realmente, como a gente falou, torcedores, se é que eles podem ser chamados assim, fazem uma emboscada, ficam esperando o ônibus de outra torcida passar e arremessam bombas, explosivos, barra de ferro. Tem torcedor que está de capacete com barra de ferro na mão, realmente tem que ser tratado dessa forma. Então nós já instauramos o inquérito policial de associação criminosa e tentativa de homicídio. E é nessa linha que nós vamos seguir até o final, até eles serem identificados. São quantos feridos ao todo, doutor? São crimes da Atena, tem os crimes de provocação de tumulto do Estatuto do Torcedor. Não, feridos. É Feridos, possível desculpa, você aferir os feridos, contar os feridos, ou ainda não dá? Da Atena, os que estão em estado grave são 4. Nós já percorremos, eu já fui em 2 hospitais aqui na Zona Leste, tem mais 2 equipes minhas que estão lá na Zona Sul e em outro hospital. Os que estão em estado grave são 4. Tem alguns outros torcedores que a gente está recebendo informação nos grupos de WhatsApp, que tiveram a mão, o braço, alguma coisa machucada, passaram no hospital e já estão em casa. Ao todo a gente não consegue ainda saber quantos feridos, mas esses 4 nós já temos certeza, a gente está inclusive nos hospitais que estão em estado grave e passando por cirurgia. Havia algum indício que isso pudesse acontecer, que essas torcidas, não é? Agora eu tenho a impressão que aí não, porque foi uma emboscada, não foi? Exatamente, Datena, não havia nenhum indício de que isso podia acontecer. Na verdade, o que acontece é o seguinte, 2 jogos de times grandes, é difícil ocorrer, ainda que tenha sido em cidades diferentes, que a capital e o ABC é praticamente a mesma coisa. O Palmeiras jogou em São Paulo e o Corinthians em São Bernardo. Foi essa questão, e domingo agora nós vamos enfrentar isso novamente, porque o Palmeiras joga com o Água Santa no ABC e o São Paulo joga com o Santos no Morumbi. Ainda que a gente faça todo um trabalho preventivo de investigação, a polícia ela não consegue ser onipresente, tá, em todos os locais para que se evite o confronto. Então, na verdade, a gente também precisava da colaboração da televisão, precisava da colaboração das federações com relação ao calendário. A gente sabe que o calendário é apertado, mas dado ao número de competições que tem no Brasil, mas isso é muito difícil. Os clubes não podem ter, aqui em São Paulo, que a gente tem 4 clubes grandes, terem jogos no mesmo dia. Isso dificulta muito o trabalho da polícia e favorece Eu acho que tem que fazer por poder ter. Vai poder ter, tem que poder ter. Para poder ter, tem que tirar bandido do meio de torcida. Vai poder jogar um clube do lado do outro, mesmo que seja contra outro time. Mas desde que, pode botar a tela inteira aí dos confrontos. A minha cara não precisa não, Daniel. Pode botar a tela inteira, a não ser que não encha a tela inteira. O lance é o seguinte, não adianta só a polícia investigar. Se o Ministério Público, que é um órgão fantástico também, de investigação, não ajudar, se todas as autoridades constituídas contra o crime organizado não entrarem em ação, só a polícia investigando não vai dar. Até hoje as investigações começaram e pararam no meio do caminho por causa de ameaças do crime organizado. Se não for até o fim, esses bandidos vão continuar infiltrados na torcida e vão continuar matando gente. Como é que pode? 4 feridos graves, um cara que está à beira da morte, um deles, tá? Com 2 pernas quebradas, 2 braços quebrados, afundamento de malar, possível dano cerebral, uma mulher que pode ter perdido 1 ou 2 mãos.
entendeu? E outros feridos, mais 3 feridos graves. Os outros 3 feridos graves, qual é a gravidade deles? São homens, mulheres, crianças, o senhor pode dizer? Os outros 3? Sim, são homens, também estão com fratura ou na perna ou nos braços, estão internados, porque obviamente passaram por exames, porque como eles apanharam no chão, tem toda a questão de fazer exame, né, no abdômen, no cérebro. Então, na verdade, eu conversei com os médicos que eles estavam aguardando o resultado desses exames, e em relação aos danos cerebrais, terão que aguardar 48 horas. Então, eles devem permanecer internados em observação. Bom, as imagens são distantes aqui de onde estou, e eu não sei, tem muita gente encapuzada, mas tem muita gente de cara aberta. Essas imagens já devem estar ajudando a polícia a identificar esses criminosos, não, doutor? Isso, Datena. Já desde manhã nós estamos trabalhando já com a nossa unidade de inteligência, com reconhecimento facial. Nós já temos alguns identificados. As equipes do DOP já estão fazendo diligência para localizar esses autores. E mais uma vez é isso, Datena. O inquérito será, como você falou desde o início, tratado como crimes, são criminosos, é isso. Associação criminosa e tentativa de homicídio. Se não fizer isso e colocar esses caras na cadeia de uma forma definitiva, o crime organizado vai continuar dentro das torcidas. E segundo informação lá atrás, todas as torcidas estão contaminadas pelo crime organizado. A única que não estava era a mancha que o Moacir resistia, e mataram o cidadão para poder tomar conta da torcida organizada Mancha Verde na época. Entendeu? Se não tomar providência e colocar esses bandidos na cadeia por tentativa de homicídio, e se morrer por homicídio, tá? Isso vai continuar. Tem que ter pena pesada para esses caras aí e recomeçar uma investigação de forças-tarefas, não só da polícia, que é muito competente. O César que está falando comigo é extremamente competente. A equipe dele é extremamente competente. As polícias civis de São Paulo e várias áreas, com vários setores que combatem o crime organizado, são extremamente competentes, comandadas aí pelo delegado-geral, o doutor Arthur, que é um cara de campo que bota o pé na pista, e tenho certeza absoluta que o Arthur também já falou com o César e outras equipes para localizar essas pessoas aí. Agora, só a polícia não adianta. Tem que ter Ministério Público, tem que ter mais gente da sociedade para retirar de uma vez esses bandidos do meio de torcida organizada, principalmente agora que a torcida voltou aos estádios depois da pandemia. Senão, mortes vão acontecer, senão coisas horríveis vão acontecer. Tá? Doutor César, o senhor pode resumir para a gente o que aconteceu, que horas aconteceu e onde aconteceu? Sim, Datena. Ontem, após o término da partida, o Palmeiras jogou no Allianz Parque e o Corinthians jogou em São Bernardo. Por volta das 22 horas, os ônibus das torcidas do Corinthians voltavam de São Bernardo, na Avenida do Estado, foram surpreendidos por torcedores do Palmeiras, que armaram uma emboscada para esses ônibus dos corintianos. Houve um confronto muito grande, com bombas, barra de ferro, onde homens e mulheres ficaram feridas, e a gente está com 4 torcedores em estado gravíssimo no hospital, passando por cirurgia, com múltiplas fraturas no corpo. Bom, doutor César, eu não tenho dúvida nenhuma da sua capacidade e competência, não tenho dúvida nenhuma da capacidade e competência da Polícia de São Paulo, dúvida nenhuma de que vocês vão identificar e botar na cadeia esses bandidões. Isso não é torcida. Torcida é outra coisa, entendeu? Os caras têm que ir para a cadeia. Esse é o grande detalhe. Boa sorte, porque competência não lhes falta em absoluto das investigações. Abraço grande, doutor. Abraço, Datena. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo jornalismo sério, que a gente pode passar as informações para o cidadão da forma como acontece. Muito obrigado sempre pelo seu apoio. Bom, Agostinho, isso é uma barbárie, né? Isso é